Olá pessoal, tudo belezinha? Meu nome é Jean Moraes, eu sou professor de Geografia e nós vamos conversar em rápidas palavras sobre teorias demográficas através de uma análise histórico-geográfica. Então se liga para não perder esse conteúdo que pode ser que caia no vestibular. Então vamos para frente! Senhoras e senhores, com o passar do tempo histórico, a quantidade de pessoas na Terra, a quantidade de comida disponível, a pobreza e a disponibilidade de recursos começaram a entrar nas pautas de discussões entre os especialistas economistas e teóricos. Por quê? Porque os estudos demográficos deram e muniram pessoas para criar hipóteses e tendências. E existem 4 teorias demográficas que merecem a nossa discussão e um aprofundamento. A primeira teoria, ela foi criada pelo inglês Thomas Robert Malthus. Esse economista inglês, pastor, conservador, ele tinha na sua cabecinha a ideia que a população mundial estava crescendo mais rápido do que a produção de comida. De forma técnica, progressão geométrica para crescimento da população mundial, progressão aritmética para o crescimento e o aumento da comida no mundo. Ou seja, descompasso. Não existiam ritmos equilibrados. Qual é a conclusão? Caos apocalíptico alimentício, fome crônica no mundo por conta desse descompasso. Então, meus amigos, de acordo com o malthusianismo, de acordo com Robert Malthus e a sua orientação religiosa, não era interessante que os contraceptivos fossem usados para conter a quantidade de filhos do casal. Malthus apelava para o controle moral das famílias, para não ter tantas crianças. E detalhe, a atividade sexual, de acordo com a prática religiosa mais conservadora, ela existe apenas para reprodução. Eu não sei o que as pessoas tinham que fazer, mas estava acontecendo essa situação. O governo também tinha que agir com mais força em relação às camadas mais pobres, causando até um temor por conta dos mais pobres em ter mais filhos. O governo tinha que agir de forma mais implacável assim. De acordo com essa teoria, o pobre que tivesse um salário melhor, ele ia ter mais filhos. E de acordo com as ideias, os dados e as projeções, isso ia aumentar e acelerar essa crise alimentícia. Ou seja, Malthus defendia que os trabalhadores, as pessoas mais humildes, elas deviam ganhar apenas para se sustentar. Elas não deveriam ter bons salários. Então esse rapaz pensava dessa forma. Inglês economista Thomas Robert Malthus, teoria malthusiana, partiu para a teoria número 2. A teoria número 2 é a teoria neo-malthusiana. Viajamos pelos séculos e chegamos na segunda metade do século XX, onde estava acontecendo no planeta Terra, após a Segunda Guerra, uma explosão demográfica. Como assim explosão demográfica? Observe aqui o comportamento da curva desse gráfico. Foram necessários 33 anos para que a população da Terra fosse acrescida em 1 bilhão de habitantes, de 1927 a 1960. Agora perceba que aqui eu tenho uma curva mais acentuada, eu começo a subir essa rampa, digamos assim, 14 anos apenas para que a Terra aumentasse em 1 bilhão de pessoas. Antes, 33 anos para 1 bilhão, agora 14 anos para 1 bilhão. E isso provocou um alarmismo, as pessoas ficaram empolvorosas. E agora? Malthus realmente estava certo. O mundo caminha para um caos alimentício e algo precisava ser feito. De acordo com as pesquisas do momento, essa situação da urbanização frenética vigente no mundo naquele momento era também colocava para nós na pauta e na vitrine uma natalidade que ainda era alta, uma mortalidade nos países subdesenvolvidos que estava caindo. E somando esses dados aqui, nós realmente tínhamos e víamos. Na verdade, eu não estava vivo naquela época, não sei se você tem aí um familiar, o seu avô, o seu tio, eu sei lá, mas isso aconteceu e isso causou aí um temor para que não acontecesse o que Malthus estava dizendo. Algo precisava ser feito, algumas medidas precisavam ser tomadas e logo, porque de acordo com esses teóricos, a pobreza e a miséria, sobretudo nos países subdesenvolvidos, é provocado por conta da sua própria população, que é extremamente grande, que é extremamente jovem, que cresce assustadoramente. Então, a culpa dessa pobreza era da população, que era gigantesca. Então, o que tinha que ser feito? Política de controle de natalidade,
planejamento familiar, uso de contraceptivos nas suas diversas formas e o patrocínio do Banco Mundial e do FMI para que esses objetivos pudessem ser alcançados. Se liga na cadeira, porque mais na frente aqui, teoria número 3, vamos falar desse cidadão que foi influenciador da teoria demográfica reformista ou marxista. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele foi um alemão, sociólogo e economista. E detalhe, as ideias desses teóricos, elas não tinham nada a ver e elas contradiziam tudo que os malthusianos ou neomalthusianos defendiam. Mas como assim? O que os marxistas defendiam? Eles defendiam, galera, o subdesenvolvimento, que a má distribuição de renda é que seria uma causa de um crescimento desgovernado e acelerado dessa população. Ou seja, o que era causa virou consequência e o que era consequência virou causa. Ok, e Jean, o que eu posso entender depois dessas informações? É que algo precisava ser feito. Diferentemente lá da proposta dos malthusianos, existia o quê? A necessidade de ter reforma social, de melhor distribuição de renda, de uma educação melhor, com mais qualidade, para as pessoas terem mais saúde. E assim, após esses investimentos, temos aí um crescimento populacional mais harmônico e equilibrado. Essa foi a teoria 3, partiu teoria 4. Na teoria 4 nós vamos falar da teoria malthusianista, agora mais contemporânea, no final do século XX. De acordo com esses teóricos, o crescimento populacional exagerado vai causar uma pressão maior nos recursos naturais, provocando riscos de desabastecimento, aumentando a pressão da pegada ecológica, provocando aí grandes impactos ambientais nas gerações futuras, nas gerações vindouras. De acordo com os ecomalthusianistas, essa situação ela está se desenhando e algo precisava ser feito. Eles defendem o controle do desmatamento, a necessidade de investimentos em desenvolvimento sustentável e o combate frenético ao consumismo. Senhoras e senhores, essas são as 4 teorias demográficas que eu trouxe para nós brincarmos aqui, para nós aprofundarmos. Eu preciso que você leia mais o seu livro, que você visite alguns sites como esse que você está vendo aí, tá? Eu estou colocando aqui 5 sites para você dar uma olhadinha e eu quero agradecer a sua atenção e dizer que foi um prazer compartilhar com você esses assuntos. Espero que vocês assistam, que vocês gostem e que vocês acertem essas questões caso caiam nos vestibulares. Sou o professor Jean Moraes e um abraço para vocês. Valeu!